Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos. 5 horas da manhã, mais um dia. Hoje não sei se é a 10ª. Já perdemos as contas já. Mas glória a Deus por essas manhãs. Tem sido bem especiais aí, né? Muito bom o pessoal entrando aí para participar conosco. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Vamos nessa. Quatro horas aqui em Manaus. Olha aí, ó, o pessoal de Manaus lá é mais cedo. 4 horas da manhã. Um abração aí pro pessoal de Manaus. Bom ter vocês aí participando conosco. Vamos lá. Pessoal entrando. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Grande é o seu nome. A gente não toca e nem canta, né, gente? Então, a gente poderia começar. Tem que chamar do Rony de Poderia novo. começar. Tem que marcar com o Rony de novo pra gente fazer um louvor de manhã aqui, porque a gente com louvor tudo fica mais lindo, né? Elaine tá aí. Seja bem-vinda, minha amiga. Glória a Deus. Parabéns para você que acordou cedo nessa segunda-feira, que nem parece segunda-feira, para nós estarmos juntos aí, compartilhando uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para esse tempo, né? E orando pelas nossas vidas, orando pelo Brasil, orando pelas nações, orando por aquilo que Deus está fazendo aí nesses dias, né? Graças a Deus. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Temos declarado isso, né? Com muita fé, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E nós temos procurado realmente confiar no Senhor aí nesse tempo com toda a força, né? Em nome de Jesus. Daniel, Arlene, olha aí a Rosânia. Rosânia tinha que cantar. A Rosânia tá resolvendo aí a internet, logo logo vai estar com a gente numa live dessa aqui, adorando ao Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Declaramos que o Senhor é soberano, declaramos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Sabemos que o Senhor continua no seu trono, reinando absoluto. Que isso, ó, quem tá aí, ó. Aí, ó, pastor Michael Douglas, profeta. Tem que marcar também o pastor Michael Douglas participar com a gente na live. 5 horas da manhã. Eu falei pro meu amor, falei assim, amor, tem que chamar o Michael. Ele falou assim, 5 horas da manhã, amor. Eu falei, rapaz, profeta tem que acordar cedo. Ai. Glória a Deus. Amém. Maiane, saudade de você, Maiane. Deus abençoe sua vida aí. É verdade. Em nome de Jesus, né? Você é uma filha preciosa aí do Senhor, nós sabemos disso. Amém. Glória a Deus. E aí, como estão vocês aí nesse tempo de quarentena? O profeta O nem pastor tá Michael dormindo. tá dizendo que nem tá dormindo, né? Realmente esses... Já chama ele bem. Né? Deixa eu ver se tá com cara de quem dormiu ou com cara de quem tá de quem não dormiu. Como é que é a coisa aí? Eu não sei Ele não. tem que colocar aqui. Ó, minha moça quer que você entre aí, Michael Douglas. Não, tu chama ele. Já até saiu aqui, ó. Não tá nem parecendo.
Ah, sou eu. Vou mandar pra ele, que profeta tá dormindo assim. Então, como é que tá sendo esses dias aí, pessoal? Estão aí em quarentena, né? Tem gente que vai estar trabalhando hoje aí, né? Independente de tudo isso. Outros estão trabalhando de casa, né? Então a gente sabe que tem afetado aí todo mundo. Muitas pessoas sendo afetadas por esse momento, né? Mas nós, como temos dito aqui a cada manhã, em cada live, nós temos decidido confiar realmente no Senhor, né? Ontem eu quero deixar também essa meditação aí para a sua vida, né? Ontem eu estava na igreja, né, no horário do culto, orando. Eu tenho ido orar na hora do culto. É bem estranho, né? Você tá na igreja no pleno domingo, a igreja vazia, não tendo culto. Mas a gente que está acostumado aí, né? Todo domingo tá junto ali. Mas aí ontem eu estava lá orando, né? Com o João, com o Alex, a gente orando lá na igreja. E eu falando com o Senhor, né? Que realmente a gente não sabe nem exatamente como orar nesse tempo, né? E eu me lembrei justamente desse texto, né? Que eu me apego muito a isso, né? De Romanos, né, no capítulo 8, no verso 26, que a Bíblia diz: assim também o Espírito, ainda em nossa fraqueza, porque como orar como convém? Ele faz a pergunta, né? Não sabemos, mas o Espírito, mas não sabemos, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inefáveis, né? Nessa tradução aqui fala. É o texto que está dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós sabemos que nesse tempo a gente não sabe nem exatamente, né, pelo que orar. Eu estava falando em uma das lives que a gente ouve tantas coisas, né, são tantas notícias, e aí tem tanta coisa sendo dita nesse tempo, né? Você olha de um lado e tem gente falando que é o governo mundial, que o pessoal está querendo fazer agora, o governo mundial, né, nesse momento da crise mundial. Aí tem gente que dizendo que o vírus foi criado. Aí tem outras pesquisas mostrando que eles fizeram um estudo científico, uma pesquisa científica, e o vírus não foi criado, ele realmente nasceu espontaneamente, né? Então, não foi criado por homens, né? Então, aí você vai, olha, e aí tem gente dizendo que não, isso é o diabo que se levantou. Aí tem outros dizendo, não, isso é a mão de Deus que está trazendo aí o seu juízo, né? Então, a gente ouve tantas coisas sendo faladas nesse tempo, a gente vê tantas pessoas, né, falando sobre isso, e tudo que eu tenho falado para o Senhor é dizendo para Ele: Deus, a gente nem sabe orar como convém, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo de verdade, né? Muita coisa sem resposta nesse tempo, muita coisa que o tempo é quem vai dizer mesmo qual que é a resposta, mas o que nós podemos entender de tudo isso é que o Senhor não perdeu o controle, né? Que a sua palavra, ela é verdadeira, e que o Senhor realmente está, né, permitindo tudo isso porque o Senhor tem um propósito. Então nós confiamos no Senhor, nós precisamos mais do que nunca confiar no Senhor. E ontem eu falava sobre isso ali na igreja quando eu orava, né? Sobre nós realmente não sabemos orar como convém, e nós estarmos ali todo o tempo confiando no Senhor, né? Para aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito da oração em línguas, e uma das propriedades da oração em línguas é justamente você permitir que o seu espírito ore de fato por aquilo que às vezes você desconhece, por aquilo que você às vezes não tem a resposta, e quando você ora numa língua desconhecida, a Bíblia diz que o seu espírito ora de fato. Então ontem eu fiquei um tempo ali na igreja, orando em línguas mesmo, e dizendo: Senhor,
eu não sei como orar, né? Então, enquanto eu oro numa língua desconhecida, levo o meu espírito a orar por aquilo que interessa, né? Levo o meu espírito a interceder por cada pessoa dessa igreja, por cada pessoa da minha família, pela nossa nação, né? Porque nós sabemos que nesse momento nós precisamos de oração mesmo, né? Precisamos confiar no Senhor e, como eu disse, você não sabe, a gente não sabe exatamente pelo que orar e como orar, né? O que nós sabemos é que nós precisamos orar. Então, eu tenho orado em línguas nesse tempo, tenho realmente colocado o meu espírito para orar de fato, porque é isso que a Bíblia fala sobre oração em línguas, né? E eu tenho colocado em prática esse texto aqui de Romanos, que fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora de fato. Então, hoje eu queria desafiar você ao longo desse dia aí, talvez você não faça isso agora, 5 horas da manhã, se bem que é um tempo propício para isso, mas eu queria que você, durante esse dia, você tirasse um tempo de oração, né? Você que já ora numa língua desconhecida, que tem essa ferramenta de oração, que tem esse dom tão precioso, eu queria desafiar você a tirar um tempo de oração em línguas, nesse sentido, de dizer isso para Deus, dizer, Senhor, eu não sei orar como convém, mas eu queria que o teu Espírito levasse o meu Espírito agora em oração, e que com gemidos inexprimíveis o Senhor pudesse interceder. E você então começa a orar em línguas e deixa o Espírito Santo te guiar nessa oração, né, por aquilo que nós muitas vezes desconhecemos e precisamos orar por isso. Eu quero desafiar você hoje a tirar esse tempo de oração. Nós estamos indo aí já para a terceira semana, né, praticamente. Né, acho que foi no dia 16, né, que foi aniversário do meu pai. Mais ou menos por ali que começou, que eu lembro que no dia 16 foi aniversário do meu pai e eu não fui lá na casa dele, né, porque foi no domingo. Meu irmão, a gente comemorou no domingo com ele, e quando foi na segunda-feira, que era o dia mesmo do aniversário dele, eu vi o pessoal já começou a colocar, né, a respeito da questão dos idosos, cuidados e tal, das pessoas com mais riscos, né, e meu pai é um desses, né, tem uma questão do coração aí, tem um problema de saúde. E aí eu lembro que a partir dali a gente já começou com esse distanciamento, né? Então hoje nós já estamos entrando aí na terceira semana, né? Do dia 16 para cá, hoje é dia 30, né? Isso. Aí 16, 23, 30, 2 semanas, vamos entrar agora na terceira semana, então. Né? Então esse já está indo, né, esse tempo aí, e nós precisamos, né, realmente de oração, né? Estão me perguntando aqui, né, algumas perguntas sobre a questão da oração em línguas. Pastor, como ter certeza que estou orando em línguas de fato ou se é só emoção? A outra pergunta, se eu posso ativar esse dom a qualquer hora, né? Então essas são duas perguntas frequentes a respeito disso, né? Frequentes mesmo. E eu realmente, esse tema, né, eu até fiz uma live esses dias com a CN Mulheres, né, somente a respeito de oração em línguas. Infelizmente ficou um pouco travando, né, o Eli, na nossa igreja, baixou para mim essa live, porque ela só fica disponível 24 horas no Instagram, mas ele baixou para eu poder colocar no meu canal do YouTube. E ela ficou travando. Mas o áudio está perfeito, então talvez eu coloque só o áudio ou eu coloque mesmo travando porque o áudio está bom. Aí a gente conversou e falou muito a respeito da questão da oração em línguas, e a gente precisa entender, né, que realmente é uma ferramenta que o Senhor nos deu e que nós podemos sim, né, ativar a todo momento. Na verdade, esse é o propósito, né? É uma coisa que a gente tem batido na tecla. Isso não é um ensinamento simplesmente, não é algo que a gente vem falando agora, que eu venho falando agora, mas isso é algo que grandes homens de Deus já têm falado de um tempo para cá, né, e que eu apenas estou pegando carona nisso que eu tenho aprendido com eles. Mas é o entendimento de que o dom de línguas ele é muito mais, né, para fora do contexto de igreja, né, do que a gente imagina, né? É muito mais. Muitas pessoas, elas por muito tempo, a questão da oração em línguas, ela foi aplicada somente para o contexto de culto, né? Para o contexto de reunião ali, de culto, de vigília, de momento em que as pessoas estão ali, a pessoa está no culto, ela está na vigília, e aí no ápice do negócio, né? No ápice do momento ali, aí ela fala em línguas.
né? Quando na verdade, quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que a oração em línguas é na verdade uma ferramenta, que é uma ferramenta para que você possa usá-la diariamente para a sua edificação. 1 Coríntios 14 é um texto que fala sobre isso, está falando sobre línguas e profecia. E quando ele fala sobre línguas, Paulo explica, ele diz assim: quando você fala numa língua desconhecida, você não fala a homens, você fala a Deus. E em espírito você fala mistérios. E aí Paulo fala algumas coisas a respeito disso. Uma das coisas que Paulo fala sobre isso, ele diz assim, ó, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Né? Então ele fala da importância das línguas, da prática que ele tinha. Só que ele fala, só que na igreja eu prefiro falar 5 palavras, né, do que 5 palavras do idioma, né, que vocês possam me entender, do que 1000 em línguas. Né? Por quê? Porque o objetivo não é a igreja. O objetivo não é eu estar num culto orando em línguas ali, né, como uma demonstração da minha espiritualidade, como muito tempo se usou isso, né? Muitas pessoas que usaram disso, né, assim, não acho que com uma intenção errada, mas apenas com um ensinamento talvez que faltava sobre isso, né? E as pessoas usavam isso como uma demonstração da sua espiritualidade, como um termômetro, né? Eu vi um pregador dizer que por muito tempo, né, as pessoas começaram a entender que é como se as línguas estranhas elas fossem um sininho para indicar que o Espírito Santo chegou. Né? Então a pessoa foi cheia do Espírito Santo, falou em línguas. Né? Então é só um sinal de que a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Ele falava, a gente reduzir muito esse dom, porque quando você vai estudar o dom, você vai estudar o que são as línguas, você entende que é muito mais do que somente uma indicação de que o Senhor chegou. Muito mais do que somente uma demonstração de que alguém é cheio do Espírito Santo. E aí ele vai discorrendo ali a respeito das propriedades. Algum tempo atrás, o pessoal que está comigo aqui na CN Santa Maria, na igreja que a gente tem pastoreado aqui em Santa Maria, né, algumas semanas atrás, eu estava ontem lá na igreja orando e eu pensando isso, né? Falei, engraçado que essas últimas semanas, antes de tudo isso acontecer, antes da igreja, né, física ser fechada, né, ter esse momento em que a gente não pode mais fazer os cultos, e antes disso acontecer, o Senhor já vinha nos preparando como igreja para um tempo de oração, né? Deus vinha falando conosco a respeito de oração, a gente vinha batendo nessa tecla. O Alessandro, que está liderando com a gente, veio ministrando sobre oração. Eu vinha falando por várias vezes sobre oração. Aí a gente teve o Alexandre, que é um irmão também lá do CIA, que é um profeta de Deus, um homem de Deus, foi ministrar lá. E o que Deus colocou no coração dele, ele ministrou, foi sobre a oração, né, desafiando as pessoas a terem um tempo de 40 dias de oração. Né, e foi bem quando aconteceu tudo isso. Né? Então o Senhor já vinha falando conosco a respeito de nós nos dedicarmos mais em oração. Né? E uma das coisas que quando eu ministrei, alguns domingos atrás, eu ministrei a respeito de 12 benefícios da oração em línguas. Então eu falei 12 benefícios da oração em línguas. E eu fui mostrar, tanto dentro da Bíblia quanto dentro da ciência, a respeito de como essa prática da oração em línguas, ela traz tantos benefícios para a nossa vida, né, particularmente falando. Né? E eu comecei mostrando como que a língua tem esse poder. Né? Alguns textos de Provérbios, como Provérbios 18, 22, 21, né, que fala que o poder da vida e da morte está na língua. Né? E o outro texto de Provérbios que fala que aquele que usa, né, das suas palavras, ele vai, que nós somos fartos, né, cheios através das palavras que nós usamos, né? Então, assim, as palavras têm esse poder, e a Bíblia deixa isso muito claro, como a língua tem esse poder. Lá na frente, Tiago vai dizer que a língua tem o poder de incendiar o curso das nossas vidas. E ele diz assim, a língua é um instrumento que não pode ser domado. Né? Então ele fala sobre a questão da língua, como que a língua ela doma todo o nosso corpo, é como um pequeno leme de um navio que direciona para onde esse navio vai. Então a língua ela é muito poderosa, as nossas palavras, né, o que a gente fala tem muito poder. E aí eu falei que é impressionante como que quando o Espírito Santo desce, né, a primeira coisa quando vem Pentecostes,
o derramar do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, o primeiro lugar que Deus toca no homem é justamente na língua. Por quê? Porque Deus sabia do poder que há na nossa língua. Ele falou, o primeiro lugar que eu vou tocar em vocês é na língua. Por quê? Porque a língua tem esse poder. E Deus nos dá o quê? Nos dá uma língua de fogo. Por quê? Porque a língua tem o poder de incendiar o curso das nossas vidas. Então é através da nossa língua que nós vamos incendiar a nossa vida. Então se nós, carnalmente falando, humanamente falando, não podemos controlar a língua, o Senhor vem e nos dá uma ferramenta que é uma língua de fogo, uma língua de oração, uma linguagem sobrenatural de oração, como alguns chamam, para que eu possa então estar orando, né? E a questão do orar todo o tempo é onde entra a resposta da pergunta que me fizeram aqui, né? Me fizeram a pergunta, que é uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem, se nós podemos usar esse dom, né, assim, espontaneamente, né? E eu sou um incentivador da oração em línguas no sentido de intencionalidade, você ser intencional nisso. Quando você entende que não é só um sininho para dizer que você foi cheio do Espírito Santo, quando você entende que a oração em línguas é, na verdade, uma ferramenta de autoedificação, é isso que Paulo fala. O que Paulo fala em 1 Coríntios 14 é que quando você ora em línguas, você se edifica. Então, a primeira ferramenta que Deus nos dá, né, nos dá aí quando quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, a primeira coisa que ele fez, que foi entregar essas línguas, né, ele está entregando uma ferramenta para que a igreja se edifique. Para que eu possa edificar outras pessoas, eu preciso estar edificado. Deus deseja que a gente possa edificar outras pessoas, que a gente possa ser uma resposta para a nossa geração, que nós possamos ser uma voz profética, que nós possamos ser uma mensagem de esperança, que nós possamos manifestar a criação, aguarda a manifestação dos filhos. E para que eu possa edificar, eu preciso ser edificado. Então Deus me dá uma ferramenta para que eu possa me edificar, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa me encher. Então, quando eu entro nessa intencionalidade, quando eu estou nessa prática, intencional das línguas, quando eu estou orando isso intencionalmente, obedecendo a palavra, quando Paulo diz assim, orai sem cessar. Olha o que Paulo nos orienta, orai sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Ninguém vai passar 24 horas por dia, dentro de um quarto de joelhos orando. O que Paulo está querendo dizer é que eu vou ter uma vida de constante oração, aonde eu estiver, eu estou andando, eu estou dirigindo, eu estou na rua, eu estou trabalhando, eu estou dentro de um ônibus, eu estou dentro de um metrô, eu estou lavando alguma coisa em casa, aonde eu estiver, eu estou intencionalmente orando, através de quê? Através das línguas. Então é essa ferramenta. E aí, quando nós entramos nisso, nós sabemos que é algo tão poderoso que Deus deseja que a gente use. Então, esse tempo, e eu falei nessa live que a gente fez sobre isso com CN Mulheres, eu falei a respeito da importância disso para esse tempo especificamente que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, eu falei sobre um experimento que foi feito pela Universidade Oral Roberts, onde eles fizeram uma análise neurocientífica de uma pessoa enquanto ela orava em línguas. Então, ali eles chegaram, olha só, um experimento científico, que eles chegaram à conclusão de que, através daquele experimento científico, que quando a pessoa orava em línguas, quando ela estava ali orando naquela linguagem sobrenatural de oração, o seu corpo tinha liberação de algumas substâncias que fazia com que a sua imunidade aumentava de 30% a 50%. Então imagine um remédio espiritual e natural que Deus nos deu para que a gente possa aumentar a nossa imunidade. Quando Paulo fala que a gente se edifica, que foi o que eu ouvi um pregador falar sobre isso, quando ele falou sobre esse experimento, e ele coloca num livro dele, que é o Joseph Prince, da Singapura, e ele ministrando a respeito de oração em línguas, e ele escreveu isso também num livreto que ele fez sobre oração em línguas, ele mostrou esse experimento, e eu achei interessante porque ele falou assim, qual é o remédio que você toma hoje que vai aumentar a sua imunidade de 30% a 50%? Então ele falou, então Deus nos deu um presente para que a gente se edifique. E quando Paulo fala que quando você ora em línguas você se edifica, entenda que esse se edificar, por muito tempo a gente pensou que era só uma questão de edificar o espírito, mas não é, é muito mais do que isso, é uma edificação do seu ser completo, Nós somos seres triunos, nós somos
né? Temos uma composição aí de corpo, alma e espírito, né? Então é uma edificação que ela se dá no nosso espírito, que ela se dá na nossa alma, né? Na nossa psique, na nossa mente, e ela se dá também no nosso corpo. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou fazendo uma edificação que alcança espírito, alma e corpo, né? Então, ali, esse experimento mostrou isso. É um outro experimento que eu tenho até no meu canal da Rede Insana. Depois, se você quiser ir lá, vai lá no YouTube, Rede Insana, você coloca lá experiência científica da oração em línguas, alguma coisa assim, né? Que você vai ver lá esse vídeo. Esse vídeo foi um experimento que eles fizeram, onde eles fizeram uma análise cerebral de uma pessoa orando em línguas. E quando eles fizeram essa análise cerebral de uma pessoa, eles fizeram uma análise cerebral de uma pessoa orando em inglês, normal, a linguagem deles ali nos Estados Unidos, onde foi feito o experimento, e fizeram uma análise cerebral de uma pessoa orando em línguas. E quando a pessoa orava em línguas, né, a sua atividade cerebral, quando a pessoa orava em inglês, o idioma normal, nativo, a sua atividade cerebral era a atividade cerebral normal de uma pessoa quando ela está falando, quando ela está conversando, igual eu estou conversando agora com você, né? Então tem toda uma atividade cerebral envolvida nisso. Mas quando a pessoa começava a orar em línguas, ela entrava em um estado de atividade cerebral, que essa área toda que é ativada do cérebro na hora da fala, ela cessava, né? Então, mostrando justamente o que Paulo falou sobre isso, porque nesse mesmo texto de 1 Coríntios 14, Paulo fala que quando você ora em línguas, a sua mente se torna infrutífera. Então, não é uma questão de mente simplesmente, é uma questão de espírito orando, né? Então, ele fala sobre isso. E aí, eles mostraram nesse experimento que, de fato, a mente, a sua atividade cerebral, ela praticamente cessava, ela entrava em um modo da mente de descanso. E quando Paulo fala olha que coisa extraordinária, quando Paulo fala em 1 Coríntios 14 sobre oração em línguas, ele usa um texto de Isaías, do profeta Isaías. Esse texto do profeta Isaías diz assim: por lábios gaguejantes, por língua estranha, falarei a esse povo. Então Paulo cita isso. Mas lá no texto de Isaías, esse texto continua dizendo assim, e esse é o descanso. E esse é o descanso. Então, a oração em línguas era uma oração de descanso. Por quê? Porque é uma oração, como a gente costuma chamar, a oração da graça. É engraçado que na nova aliança, o Senhor nos entrega uma ferramenta, uma oração, né, uma linguagem sobrenatural, né, que é a que a gente pode dizer que é a oração da graça. Por quê? Porque é uma oração que eu não dependo da minha eloquência, eu não dependo das minhas palavras. Aí eu volto para esse texto que eu li para você aqui de Romanos 8:26, quando ele diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu estou orando em línguas, eu não estou dependendo da minha eloquência, eu não estou dependendo das minhas palavras para convencer Deus, né? Eu simplesmente me entrego numa oração onde eu não entendo com o meu entendimento humano, mas o meu espírito passa a orar. E isso é fé. É outro ponto importante da oração em línguas sobre a edificação da fé. Judas 1:20 fala que nós devemos edificar a nossa fé orando todo o tempo no Espírito. E o que é orar no Espírito segundo Paulo, segundo 1 Coríntios 14? Orar no Espírito não é você ficar calado, pensando na oração, estou orando no Espírito. Não, isso não é orar no Espírito. Isso é orar na mente. Orar no Espírito, biblicamente falando, de acordo com 1 Coríntios 14, é orar em línguas. Quando eu oro numa língua desconhecida, o meu espírito ora de fato. Então, orar no espírito é orar em línguas. E quando o Judas fala que, no texto de Judas, capítulo único de Judas, verso 20, fala que você edifica a sua fé orando no Espírito Santo, quando você está orando em línguas, você vai fortalecendo a sua fé, porque você precisa de fé para acreditar que você está aqui no lá, 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 como a gente costuma dizer, e isso está tendo um efeito no mundo espiritual e realmente você está orando. Então, quando você está nesse lá, 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 lá aí, quando você está nessa oração em línguas, na sua linguagem sobrenatural de oração, a sua fé está sendo fortalecida. Por quê? Porque você está crendo, está sendo desafiado a crer que enquanto você fala, realmente você está vivendo aquilo que a Bíblia diz, né? Você está crendo naquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? É que quando você fala nessa linguagem, o seu espírito está orando, né? E essa é a diferença. Alguém perguntou aí mais acima,
Como saber se eu estou orando mesmo no espírito ou se é emoção? Quando você aplica a fé. Você precisa ter fé, porque você sempre vai questionar. Ai, meu Deus, será que não é de mim? Né? Não é minha emoção falando. Não, quando você aplica a fé, você sabe que é o seu espírito. Por quê? Porque você crê nisso. Né? Então, aquilo que você crê, de fato, é ativado. Né? O Antônio Cirilo fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, tem pessoas que se questionam, mas será que eu não estou falando na carne? Ele falou, eu nunca vi ninguém falar fora da carne. Né? Você vai falar na carne, porque você é carne. Agora, vai falar injetando fé, que é o seu espírito de fato. Né? Então, é quando você vai ter essa consciência, né, de dizer assim, é só emoção, não é emoção, é quando você tem fé, entende? Você vai ter fé naquilo, você precisa ter fé para isso. E eu passei algo com a Radassa aqui esses dias, porque quarentena, meu amigo, é muita coisa pra gente fazer, né? E aí a gente até perde a criatividade, mas as crianças nunca. E aí ela quis cortar o cabelo das bonecas, tingir roupa de boneca, pintar os cabelos das bonecas. E aí eu tava limpando a casa e ela falou assim, mãe, cabelo de boneca cresce? E eu falei pra ela, não, né, Radassa? Claro que não. Aí ela, e se eu orar? Deus pode fazer crescer. Eu falei, claro que não, Radassa. Até parece que Deus vai fazer crescer cabelo de boneca. Calma, gente, não cresceu, tá? Eu falei, claro que não vai crescer. Deus tem outras coisas para fazer, muito mais séria, muito mais importante. Sei lá, eu acho que eu tava no momento, né? Aí, eu limpando a casa, foi muito nítido o Espírito Santo falar comigo. Não toca na fé dela. Não toca na fé dela. Porque na cabeça dela aquilo era muito sério. Ela não falou aquilo ali, assim, gozando da fé, sabe? Chacoteando da fé. Aí eu voltei lá na sala, eu falei assim, filha, a mamãe errou. A mamãe errou quando falou isso com você. Porque se você crê, tudo pode acontecer. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. E aí, ela ficou olhando pra mim, mamãe? Eu falei, Então você pode orar, porque Deus pode fazer o cabelo da sua boneca crescer. Deus pode fazer tudo. Não, porque aí, antes disso, antes de Deus falar comigo, o João falou alguma coisa com ela. De enterrar um negócio e crescer, um brinquedo, né? E ela olhou e falou assim, João, Deus não vai fazer isso. Deus tem outras coisas para fazer, muito maior. Ela replicou aquilo. E foi quando Deus falou comigo, não toca na fé dela, sabe? Não mexe na fé dela. E a mesma coisa, né? Por que eu tô falando isso aqui para você? Porque os nossos filhos, né? Eles têm muito esse costume da oração em línguas. Tudo eles falam assim, eu orei em línguas. Alguma coisa que eles querem fazer, eles já sabem. Eles dizem assim, xararabá, xararabá, esses dias até teve o episódio do elevador, né, amor? Que a gente... Aqui o nosso prédio, um pouquinho antes da quarentena. Verdade. O nosso prédio tinha tido algum pico de energia, alguma coisa tinha acontecido e o elevador estava sem funcionar. Aí quando a gente voltou para casa, um tava funcionando e o outro não, né? E assim, a Radassa tem muito essa coisa do elevador, né? Ela tem morre de medo do elevador, ela já ficou presa no elevador uma vez que a gente viajou para Caldas Novas, no hotel que a gente estava lá. Então assim, ela tem agora já melhorou muito, ela já anda sozinha, mas ela ficou um bom tempo sem andar sozinha de elevador, né? E toda vez que andava, o coração acelerava, mesmo com a gente e tal. Então, só que agora ela já tá até, né, às vezes ela desce sozinha aqui no elevador para levar o lixo, né, então ela já tá um pouco mais tranquila sobre isso, mas ainda tem um certo receio. E nesse dia, como o elevador tinha parado de funcionar, e aí um tinha voltado e a porta estava abrindo devagar e tal, então ficou aquela coisa assim, meu Deus, esse elevador não tá direito, e se ele travar e tal. E aí a gente falou, não, Radassa, vamos no elevador e tal, são 4 andares, a gente vai subir agora de escada e tal. E ela, não, eu não quero que... Eu falei, não, então a gente vai de elevador, você pode, porque o João sempre gosta de subir de escada, né? Esses dias, como a gente não tá saindo muito, não, mas toda vez
A gente sobe de elevador e ele gosta de ir subindo as 4 escadas. Aí a gente deixa que meu filho tá precisando de umas atividades físicas, né? A gente já pensa que já deve contar um pouco aí essa subida de escada de 4 andares toda vez, né? Então, como ele gosta, a gente deixa. E aí a gente vem de elevador normalmente. A gente também tá precisando subir mais de escada, mas enfim. Aí ela foi e ela falou, não, então eu vou subir de escada com o João, né? Mas e se vocês ficarem presos? Aí eu falei, não, Radassa, não vai acontecer nada. Ela falou, pai, então eu vou ficar orando em línguas até vocês chegarem, né? Até o elevador abrir, né? E aí eu fiquei impactado com aquilo. Por quê? Porque ali eu percebi que elas têm visto isso, né, em nós, como que nós realmente temos praticado isso, né, com as mínimas coisas, né? Isso é fé. É você aplicar isso às mínimas coisas. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Quando a gente fala assim, ó, nós vamos orar em línguas, você está orando pelo desconhecido, né? O Antônio Cirilo, a gente cita o Antônio Cirilo porque, para mim, uma das pessoas melhores para falar a respeito desse assunto. Se você procurar lá no YouTube, eu sempre recomendo, você vai ouvir algumas ministrações dele sobre oração em línguas que são poderosas, vai tirar muitas dúvidas suas também, né? Tem adoração como arma de ataque, adoração como arma de defesa, são 2 ministrações poderosas que ele fala sobre o orar em línguas e o profetizar, e tem também alguns testemunhos dele sobre a oração em línguas, e dos testemunhos dele que eu achei muito interessante, ele conta como um dia ele foi chamado para orar na casa de uma mulher que o casamento dela tinha acabado, o marido tinha ido embora de casa, tinha largado ela e ela estava muito mal. E ele disse que nesse dia ele falou, meu Deus, né, como que eu vou orar, pelo que eu vou orar, o que eu vou falar para essa mulher? Tanta gente já veio aqui, tanto homem de Deus, tanta gente com palavra para ela, já oraram por ela, e o casamento dela não é restaurado, e a coisa não, né, e o marido não volta para casa e tal, e ele ali naquele sentimento, né, de incapacidade diante daquela situação, né, de chegar ali e falar assim, poxa, eu vou ser mais um que vou vir aqui e vou orar para Deus restaurar o casamento dela e que, né, vou embora. E aí ele tinha, como é muito forte para ele a questão da oração em línguas, ele teve essa sensação muito forte nele, ele falou, ora em línguas. Então ele ficou um tempo ali orando em línguas, ele chegou na casa dela, orando em línguas ali no espírito, orando, né, baixinho, ele e Deus, orando em línguas e tal. E num determinado momento, quando ele estava na sala da casa dela, ele orando em línguas, ele teve uma impressão dentro dele muito forte enquanto ele orava em línguas. E nessa impressão, ele tinha a impressão assim, levante as mãos bem alto, né? E aí ele, meu Deus, mas, né, aquela coisa orando nele, aí ele obedeceu, ele levantou as mãos. Quando ele levantou as mãos bem alto, ele tocou num lustre. E quando ele tocou num lustre assim, que ele deu uma mexida assim no lustre, ele viu uma pena cair daquele lustre, uma pena de galinha, né? E aí ele foi mexer no lustre. Quando ele mexeu no lustre, tinha um trabalho, né, de macumba, de feitiçaria, que tinha sido feito ali com uma galinha naquele lustre que estava escondido, né? Era um trabalho que tinha sido feito contra o casamento daquela mulher, né? Então ali o Espírito Santo levou ele à raiz do problema, né, que ele desconhecia. Imagina, quando é que ele ia chegar dentro da casa e orar por aqui? Vou orar aqui por um trabalho que foi feito. Não, ele não tinha conhecimento sobre isso, mas a partir do momento que ele estava orando em línguas, é o que eu falei aqui de Romanos 8, 26, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. Quando você está orando em línguas, você está confiando que o Espírito Santo está levando você a orar pelo que interessa. Eu conto o testemunho de um dos episódios com a Radassa, e esse é um dos motivos, né, pelo qual os meninos sabem a respeito disso, e eles constantemente estão falando sobre isso, né, porque eles entendem que quando a gente ora em línguas inclusive, né, por aquilo que a gente desconhece, porque é isso que a Bíblia diz, né. Eu me lembro que a Radassa ficou internada, ela teve uma infecção de urina, de intestino, uma infecção intestinal, e ela ficou internada alguns dias, né. Ela estava no HMI, que é um hospital aqui em Brasília, e ela estava internada, e meu amor ficando com ela ali algumas noites, né? E um dos dias que eu fui, que meu amor já tinha ficado muito tempo com ela, e eu fui para poder ficar com ela, para meu amor poder vir em casa e tudo. Quando eu cheguei lá para ficar com ela, o pessoal já tinha falado que ela ia ter que ficar mais 24 horas, que ela não ia receber alta, né? E aí eu estava ali angustiado com aquilo, né? Ela nem estava num quarto, ela estava no meio de um corredor, né? Que eles não tinham muito... os leitos estavam ocupados, então ela estava num corredor, tinha a maca,
ali naquele corredor, e eu ali com ela, e eu falei isso, eu falei, cara, né, aquela sensação de incapacidade, né, de impotência diante da situação. E aí foi quando eu falei, eu vou ficar orando em línguas com ela aqui. Eu tive esse desejo dentro de mim. Eu segurei a mão dela ali, ela estava dormindo, e eu peguei, segurei a mão dela ali e eu comecei a orar em línguas, baixinho ali, segurando a mão dela. E eu fiquei ali um bom tempo, né, um bom tempo orando em línguas, um bom tempo orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Acredito que mais de hora, um tempão orando em línguas ali, baixinho com ela. E aí, pouco, né, depois daquele momento ali, orando em línguas, passou um médico naquele corredor e ele, deixa eu olhar aqui ela. E aí ele olhou ela novamente, examinou ela novamente, ele falou, não, ela pode ir embora. Ela não tem que estar aqui não, ela tá boa, eu vou dar alta aqui para ela. E ele deu alta para ela, né? E ela não precisou mais voltar, nunca mais teve aquilo, né? Então, assim, são questões que a gente sabe que é uma ferramenta para a gente usar no nosso dia a dia. E que muitas vezes, sabe qual é a questão? Eu quero completar com isso. Esse é um assunto que eu gosto muito, quem me conhece sabe sobre isso. Então, se for para falar de oração em línguas, meu irmão, eu vou embora, porque é uma área que eu sou apaixonado por isso. Isso é uma ferramenta que fez e faz muita diferença na minha vida e no meu ministério, né? Essa prática intencional da oração em línguas, né? Mas, e assim, uma coisa que eu tenho entendido a respeito disso que é algo que você vai usar no seu dia a dia, que você vai viver isso, essa prática no seu dia a dia dessa ferramenta, você vai usar isso no seu dia a dia, sabe? Deus nos deu, no dia que eu ministrei agora algumas semanas na nossa igreja, eu fiz uma ilustração onde eu peguei um pequeno presente, eu pedi para o pessoal preparar um embrulho de um pequeno presente para mim, e eu falei sobre isso, eu falei, olha, é um pequeno presente que Deus nos deu, um dom, né? Mas que é tão poderoso que às vezes a gente não está usando algo que o Senhor nos deu de presente. Quando o Senhor derramou o seu Espírito, Ele nos entregou isso, né? E alguém perguntou assim, mas eu posso simplesmente falar, a Bíblia diz, lá em Atos, quando o Espírito foi derramado, a Bíblia diz que eles começaram a falar em novas línguas. Ali não diz que foi o Espírito Santo que pegou a boca deles e começou a falar. Tem gente que, né, e o que eu ia falar aqui é porque por muito tempo a gente mistificou muitas coisas. Hoje, como igreja, né, como comunidade das nações, né, alinhado aí a Bethel e outros ministérios que Deus tem levantado aí, né, nessa geração, a gente tem procurado desmistificar algumas coisas. As pessoas mistificaram muito o profético, né? A gente fala muito do profético, a gente estuda muito profético na nossa igreja, e as pessoas mistificaram muito o profético, né? Aquela coisa para você profetizar, a pessoa tinha que virar os olhos, né? A pessoa tinha que vir tal, aquela coisa, meu Deus, né? O profeta e tal, essa coisa mistificada. E não, né? O profético é simples. É a mesma coisa sobre a oração em línguas. Eu comentava na live que a gente fez da Sendo Mulheres que eu fui do tempo, né, na minha infância, que a gente era ensinado assim, você vai ficar dando glória, 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 até você ser batizado com o Espírito Santo, né? Até você começar a falar em línguas, né? E eu, irmão, dei muito glória, né? E não falava em línguas, né? Então, assim, é uma coisa muito mistificada, quando na verdade é simples. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em novas línguas. É você que abre a sua boca e você começa a falar numa linguagem sobrenatural de oração que está dentro de você. Sabe, é um rio de água viva que vai fluindo de dentro de você. Então é simplesmente você começar a falar, né? É simplesmente você abrir a sua boca e se entregar pela fé, né? E todos nós, na maioria das pessoas com quem a gente conversa a respeito disso, a maioria das pessoas, quando elas começaram a falar em línguas, elas tiveram esses questionamentos. Ai, meu Deus, mas será que eu estou falando da carne? Será que é a minha alma? Será que é o Espírito de verdade? Eu quero dizer para você, aquilo que você faz com fé, com uma intenção correta, alinhada com Deus, sabe? Você vai ver o fruto disso, né? Você vai ver o fruto disso. Então apenas persevere nisso, porque eu penso que o que o diabo vai querer nessa hora é te impedir de orar, porque ele sabe o poder que isso tem. Ele sabe o poder que tem quando você decide falar numa língua desconhecida. Primeiro porque ele não entende nada. Eu fico imaginando o capeta morrendo de raiva. Por quê? Porque você está orando uma língua onde o seu espírito está orando, o Espírito Santo está com você nessa oração, mas o diabo entende pelo que você está orando,
né? Então é um dos motivos pelo qual, né, a oração em línguas é tão poderosa, porque a Bíblia diz que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Quem fala no 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas fala a Deus. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios, né? Então o inimigo não entende, sabe? A sua alma não entende. Quem entende é o Espírito que está orando. Então eu preciso simplesmente de fé. O que é fé? É a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu sei pela palavra que é. E o que a palavra diz que é? A palavra diz que quando eu falo numa língua desconhecida, eu não falo a homens, eu falo a Deus, e o meu espírito ora de fato. Então, quando você está orando em línguas, o seu espírito está orando, né? O seu espírito está orando, e você vai nessa prática intencional. Nós precisamos ser intencionais nisso. Nós precisamos desmistificar isso, né? De achar que vai ser essa coisa que vai de repente vir, né? Eu vi por muito tempo pessoas falando: meu Deus, eu jejuei tanto, eu orei tanto, eu fiz campanha para poder orar em línguas. A gente não vai desmerecer isso, isso é uma busca sincera e Deus honra isso. Mas sabe, nós precisamos entender que não é uma coisa que assim, eu preciso estar pronto para orar em línguas. Não, eu preciso orar em línguas para estar pronto. É diferente, essa é a ferramenta para eu me edificar. Sabe, não é, eu preciso, é quando eu estiver preparado. Não, eu não estou preparado, é por isso que eu preciso desse dom. Nunca vai orar. Nunca vai. Na verdade, a primeira coisa que Deus entregou para a igreja, Pedro tinha acabado de negar Jesus, poucos dias depois o Senhor vem com o Espírito Santo e enche ele, e a partir de então, é que ele vai fazer as grandes coisas que ele fez. Entenda que Pedro não precisou curar enfermos, pregar o evangelho, ganhar almas, para então ser digno disso. Não, a Bíblia diz que a primeira coisa, quando o Espírito Santo veio, encheu eles começaram a falar em novas línguas, e aí eles começaram a experimentar essas coisas, entendeu? Então não é algo que você é digno, não, é algo que você precisa, sabe? Não é porque eu mereço, é porque eu preciso. É uma ferramenta para minha edificação, é uma ferramenta para o fortalecimento da minha fé, é uma ferramenta para o meu ministério. É uma ferramenta para esse momento que nós estamos vivendo de crise. Nós estamos vivendo um momento de desafios, é um momento de, sabe, eu tenho feito isso. Esses dias Deus tem me direcionado aqui em casa a orar, orar em línguas como eu já orava, mas orar, por exemplo, com o globo terrestre, né? Pegar o globo, pegar o planeta ali nas minhas mãos, a bandeira do Brasil, né? E orar, e ficar orando em línguas. E esses dias, né, Deus tem me direcionado a fazer isso, segurar o globo terrestre ali, orando em línguas pelas nações. E eu, com essa impressão forte de mim, que enquanto eu estou orando naquela linguagem sobrenatural de oração, meu espírito está orando pelas nações da terra, sabe, pelas coisas que nós não sabemos orar como convém, que nós não sabemos exatamente pelo que a gente ora, né? Então nós precisamos entender o poder dessa ferramenta para melhorar a sua imunidade, que, como eu falei aqui, foi provado cientificamente através desse experimento aí da Universidade Oral Roberts, que quando você ora em línguas, isso melhora a sua imunidade. Eu falei lá na igreja, gente, é um remédio de tarja branca, né? É um remédio que você vai usar sem moderação. Quanto mais você ora, mais a sua imunidade vai melhorar, você vai se sentir energizado, capacitado, fortalecido. É normal você entrar para a oração intencional, mas desanimado, você está ali, poxa, né? Mas você intencionalmente, culto racional, sabe? Por quê? Porque tem vezes que você não vai sentir vontade de orar, né? Tem dia que você não sente vontade de orar, você está ali, mas você intencionalmente entrega o seu corpo como sacrifício, você entrega a sua língua nessa linguagem sobrenatural de oração, e você começa a orar, você começa a pegar fogo. Daqui a pouco, meu irmão, você se sente a pessoa que pode vir um demônio que for, você vai derrubar, pode vir um enfermo que for, você vai curar. Por quê? Porque você é energizado. Yes. Então eu entendo que quando Paulo fala assim, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês, é por isso que a gente vê Paulo chegando nos lugares e as coisas acontecendo. Paulo chega num lugar, ele só coloca a mão sobre o enfermo é curado. Ele coloca a mão em alguém que está morto e a pessoa ressuscita. Ele não precisa nem orar, ele não chega ali orando, em nome de Jesus, eu ordeno agora, seja curado, vai, em nome de Jesus. Não, ele simplesmente chega e diz assim, seja curado. E a pessoa é curada. Esse dia a gente estava ouvindo uma ministração, um pastor contando que ele estava 2 horas
tentando expulsar um demônio, né? Ele 2 horas tentando expulsar um demônio, e ali naquela briga com aquele demônio, de repente o pai dele chegou naquele lugar que ele estava com aquele demônio, e o pai dele apontou o dedo, né? E falou, sai. E o demônio saiu. E ele olhou e ele disse, como assim, gente? Né? Então esse é o resultado de alguém que já vem orando, sabe? Que você já tem essa prática, você está constantemente na oração. Então você simplesmente chega e você simplesmente dá, né? Jesus disse assim, ó, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Né? Então é você simplesmente chegar num local e a atmosfera mudar. Por quê? Porque você já anda com essa atmosfera, você já anda conectado, você já está sintonizado, você já vem todo o tempo orando no Espírito, você já tem essa prática constante. Então você muda realidades. Você simplesmente chega, você libera a palavra e a coisa acontece. Por quê? Porque já é o resultado de uma vida de oração. Então, hoje eu quero dizer para você que essa prática possa ser constante na sua vida e intencional. Amém. Entenda que o culto racional é uma entrega do corpo, né? É uma entrega do corpo. Paulo diz assim, ó, rogo-vos que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. O culto racional é intencional, é uma entrega do corpo. Né? É quando eu entrego o meu corpo para adorar a Deus, quando eu levanto a minha mão intencionalmente a Deus, quando eu dobro os meus joelhos intencionalmente a Deus, quando eu abro a minha boca intencionalmente para orar, sabe? Então é algo que eu faço, é algo que eu, no poder que Deus me deu de escolher o que eu vou fazer, eu entrego o meu corpo em sacrifício e eu começo a orar, ainda que eu não queira, ainda que eu não esteja com vontade, ainda que eu não esteja animado, eu estou ali me entregando. Eu tenho um discípulo que está firme até hoje, graças a Deus. E eu me lembro do dia que ele chegou para mim na igreja, desanimado. Ele estava querendo largar tudo, ele estava muita guerra, jovem, na época solteiro, aquela guerra toda. Ele falou, não, pastor, estou desanimado e tal. E eu virei para ele na hora, eu falei assim, meu filho, você tem condições de obedecer, mesmo desanimado a algo, né? Você está disposto a obedecer a algo que eu vou mandar você fazer? E ele falou, sim, pastor. Falei, você está desanimado, mas você está com controle ainda aí, ou o demônio tomou posse e você está sem controle? Ele, não, pastor. Eu falei, então tá bom. Eu queria que você entrasse bem ali dentro da igreja agora. Né? Não era um momento de culto, estava atendendo ele na igreja, mas não tinha ninguém na igreja ali. E eu falei para ele, eu queria que você entrasse ali num canto da igreja. Você tá com seu computador aí? Ele falou, tá aqui. Tava com a mochila, tava com o computador. Eu falei, pega o seu computador agora. Você vai sentar num canto ali, você vai abrir seu computador, você vai colocar uma música de adoração ali agora. E eu queria que você ficasse 1 hora ali orando em línguas. E ele olhou para mim, eu falei, você está desanimado, mas você consegue obedecer? Você consegue fazer isso mesmo sem sentir vontade de fazer? Você consegue fazer isso mesmo sem você, humanamente falando, você não está querendo com a sua alma, com a sua carne, mas com o seu espírito você consegue obedecer isso, ir lá e fazer isso com o seu corpo, subjugá-lo, né, entregar o seu corpo como sacrifício? Você consegue obedecer isso, ficar 1 hora orando em línguas ali? Ele falou, pastor, eu consigo. Eu falei, então faça isso. E depois a gente conversa. E ele obedeceu. Né? Mesmo desanimado, mesmo não estando legal, ele foi lá, sentou no canto da igreja, abriu, colocou uma música no computador. E ele ficou ali 1 hora, do jeito que eu pedi para ele, 1 hora orando em línguas, 1 hora orando em línguas, 1 hora orando em línguas. E ele voltou dali. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Aquilo foi um ponto de inflexão na vida dele. Depois disso ele se casou, nós celebramos o casamento dele. Hoje ele é um empresário, casado, tá firme na presença de Deus, e Deus tem abençoado ele. A vida dele mudou completamente, sabe? Mas naquele dia ele precisou fazer um culto racional, ele precisou transcender o nível da razão e da vontade ali, do sentimento, do emocional, para o nível da fé. Qual é o nível da fé? Eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu creio. Eu não faço. As pessoas, elas estão fazendo o que elas querem. E nós não devemos fazer o que queremos, nós devemos fazer o que é o certo. Isso é andar pela fé. O que é o melhor para mim? Então, o melhor para mim, ainda que eu não queira orar, é orar.
O melhor para mim, ainda que eu não queira ler a Bíblia, é ler a Bíblia. O melhor para mim, nesse tempo, ainda que seja acreditar na Rede Globo, acreditar nas más notícias, acreditar nas coisas que estão sendo ditas e propagadas aí pela mídia, mas o melhor para mim é o quê? É acreditar na palavra, é acreditar nas boas notícias, é acreditar que o reino de Deus está avançando, que Deus está fazendo, que Deus não perdeu o controle, que todas as coisas cooperam. Então é eu andar não pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio e pelo que é o certo. E aquilo mudou a vida dele. E pode mudar a sua vida também, você que está assistindo. Se você decidir por um culto racional, se você decidir que você vai fazer intencionalmente, abra sua boca, fale novas línguas. Jesus falou, em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome pegarão coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Se beberem algo mortífero, não lhe fará dano algum. Pisarão escorpiões e serpentes. Mas ele começa dizendo, em meu nome falarão em novas línguas. Então, isso é intencional. Abra sua boca e comece a falar em novas línguas. Ainda que seja só lá, 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 lá. Ainda que seja só, algumas sílabas, mas persevere nisso. Como um culto racional, intencionalmente, com fé. Com fé de que quando eu faço isso, eu estou edificando a mim mesmo. Eu estou me fortalecendo. Eu estou melhorando a minha imunidade física e espiritual. Eu estou me energizando. Eu estou mudando a atmosfera. Eu estou orando pelo que convém. E quando você faz isso, você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. Esse é o momento, nós não sabemos pelo que orar. Senhor, eu oro para o vírus acabar, eu oro para o Senhor deixar ele mais um tempo para fazer o que quer fazer aí na terra e limpar igual o Senhor está limpando e mexer com as pessoas igual o Senhor está mexendo. Eu oro, Senhor Deus, para que, sabe, eu não sei, a gente não sabe o que a gente tem que orar nesse momento direito. A gente só sabe de uma coisa, a gente precisa orar. E vamos orar. E, orar à vontade de Deus. Orar no Espírito. Então, gaste tempo orando em línguas. Sabe? Senhor, eu não sei como orar, mas leva o meu espírito a orar. Enquanto eu falo em línguas, Deus, que o Senhor ore aqui pelas nações, que o Senhor esteja levando o meu espírito a interceder pela Itália, pela Espanha que tem sofrido com esse vírus, pelo Brasil, pelas nações da terra, pela igreja, pela minha família, pela proteção, sabe? Que o Senhor possa levar o meu espírito a orar pelo que de fato interessa que eu ore. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai estar marcando outros momentos para falar mais sobre oração em línguas, Nós estamos aí 40 dias juntos nessas lives, Então tem assunto para a gente falar, Mas eu quero louvar a Deus por esse momento, que você possa levar desses ensinos aí para a sua vida, em nome de Jesus, e que você pratique isso, Pratique isso. Se você quiser, eu quero recomendar aqui para finalizar, você vai lá no YouTube, tem uma mensagem minha chamada O Poder do Lá, 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 Lá. Se conecte no céu. O Poder do Lá, 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 Lá. Tá no meu canal do YouTube, youtube.com/pastorinsano. Lá você encontra o Poder do Lá, 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 onde eu falo um pouquinho sobre isso. E eu também recomendo que você assista aí Joseph Prince falando sobre os benefícios da oração em línguas, a oração da graça, tem uma pregação dele que fala assim, e ele fala sobre oração em línguas, e recomendo você assistir Antônio Cirilo, as ministrações do Antônio Cirilo sobre oração em línguas. Então isso vai edificar você, vai fortalecer você para que você possa intencionalmente praticar esse dom, colocar isso em prática, e você com certeza vai queimar mais por Jesus, vai se fortalecer nesse tempo e vai vencer a barreira do sentimento, da emoção, e vai entrar no nível de andar por fé em nome de Jesus. Amém? Amém. E à medida com que você fizer isso, querido, a gente está num período onde muitas pessoas têm entrado num quadro de ansiedade, de depressão, e sem dúvida a oração em línguas ela nos dá esse ânimo, essa alegria, essa paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Então não se deixe ser levada pelas emoções fragilizadas, não se deixe ser levada pela tristeza, pela dor, pela angústia, pela a depressão, sabe? Essas prisões não podem amarrar você, elas não podem prender você quando você está conectado, nessa oração sem cessar, nesse espírito de oração, na oração em línguas que nos fortalece. Não fortalece só a imunidade, fortalece também as nossas emoções. Yes. Então tenha as suas emoções fortalecidas no Senhor, e que a paz e a alegria dos céus possa reinar sobre a sua vida em nome de Jesus. Yes.
Amém. Alá, eu amo você, se você estiver aí ainda. Amamos vocês. Deus abençoe. E lá, andando e orando em línguas, trabalhando orando em línguas, assistindo filme orando em línguas, Amém, fazendo comida amém. orando em línguas, lavando o chão orando em línguas, e tudo que você estiver fazendo, esteja conectado todo o tempo aí, assim na terra como é no céu. Esse é o desejo de Deus, né? Não é só levar a gente para o céu, não. É que a gente viva assim na terra como é no céu. O céu não é um lugar, o céu é uma realidade. E ela já começou em Amém. Jesus. E ela está disponível para você. Viva o céu hoje. Não espere viver o céu um dia. Viva o céu agora, dentro da sua casa, onde você estiver. Ali está o reino de Deus. O reino de Deus Amém. entre nós. Assim na terra como é no céu. Deus abençoe e até Beijo, amanhã, às 5 Wallace. horas da manhã.